Então, meus queridos alunos, depois de ter visto toda a história, né, da formação regional do nosso país, né, do nosso Brasil, agora a gente vai começar a ver cada região, tá certo? Iniciando pela região norte. Então, a região norte, ela é a região que tem a maior extensão territorial, ok? E menor densidade demográfica, né? E aí a gente sabe que as suas características contribuem para a questão de menor demografia nessa região. A gente sabe por a questão da vegetação, do clima, e tudo isso influencia, ok? Então, na região norte, a gente tem os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Então, ao visualizar o mapa, né, vocês estão vendo aí o mapa da região norte, a gente pode observar, né, a localização de cada estado nessa região. Em termos de clima, a região norte ela possui um clima tropical úmido, né, por conta da sua localização geográfica. E o clima é muito influenciado em termos da questão da localização no mundo, né, da questão dos raios solares, da questão da vegetação. Tudo isso influencia para o clima, que a gente vai ver quando a gente for estudar mais especificamente a questão do clima e da vegetação. Na região norte, a vegetação que predomina é a floresta amazônica, né? A gente já ouviu muito falar da floresta amazônica, das suas belezas, né? E é na região norte que a gente encontra esse tipo de vegetação. Além da floresta amazônica, a gente também tem algumas outras vegetações que ficam em algumas linhas de transição, né? Que a gente chama de transição. Transição é justamente algumas partes do território onde a gente tem mais de uma vegetação, certo? Então, na região norte, a gente tem também alguns locais de áreas de transição de vegetação. Mas a que predomina nessa região é a floresta amazônica. Em termos de ecossistema, nós temos destacados 3, ok? A gente tem o Igapós, que é muito conhecido, né, que são as regiões permanentemente inundadas e que desenvolveram vegetação típica. Então, é chamado de igapós. Essas regiões, esses locais que sofrem inundação permanente, né? A região norte, por ser uma região de muita floresta, a gente sabe que chove bastante, né? A floresta contribui nesse sentido. Então, a gente tem os igapós, que são essas áreas que são inundadas constantemente, e por conta dessa inundação, né, das águas, a gente tem uma vegetação muito típica. Então, essa vegetação são os igapós. Temos também as várzeas. As várzeas são as regiões que inundam na época das cheias. Ou seja, tem épocas que chove menos e tem épocas que chovem mais. Na época que chove mais, a gente tem alguns locais em alguns territórios do norte do Brasil que sofrem inundações em algumas épocas do ano, quando se tem muita chuva, e aí esses locais são chamados de várzeas. Também temos as terras firmas ou platos, ok? São esses 3 tipos de ecossistemas que nós temos na região norte. Então, as terras firmas ou platos, elas ficam em locais mais altos, livres de cheia. Então, o que acontece? A gente tem áreas, né, de elevação, áreas mais baixas. Então, essas terras firmas e platos são as áreas que ficam mais altas, né, no território. Então, essas são áreas que não são afetadas pelas cheias, né, pelas chuvas, pelo acúmulo de água. Ok? Então, são chamadas de terras firmas, tá certo? Ou seja, na região norte a gente tem os igapós, que são os locais, né, que desenvolveram uma vegetação típica devido à cheia permanente,
sempre está com água naqueles locais, independente de ter chovido muito ou pouco. Temos as várzeas, que são consequências das áreas que não sofrem cheias durante todo o ano, só quando chove muito é que elas são inundadas. E as terras firmes, ou platos, que são os locais que não sofrem com cheias por conta da sua elevação. Ok? Então elas são livres de cheia por conta da sua altitude no território. Na região norte, né, devido ao seu tipo de clima, sua vegetação, existe uma grande dificuldade, né, de algumas intervenções no território. É uma região de baixa industrialização devido a essas questões, né, de questões físicas, de clima, vegetação, e a questão mais praticada lá é o extrativismo vegetal. Então é uma região assim que tem muita floresta, né, a floresta amazônica, e todas essas questões, essas peculiaridades faz com que a região ela tenha uma configuração diferenciada das demais, ok? E é na região norte que nós encontramos a maior bacia das Américas, bem como o maior rio do mundo, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Existe uma grande discussão em relação a qual seria o maior rio do mundo. Há quem diga que é o Rio Nilo, porém o INPE, né, através das suas pesquisas, afirma que é o rio Amazonas, né? É o nosso rio Amazonas que é o maior rio do mundo, segundo essas pesquisas, ok? E além do rio Amazonas, nós temos também um outro rio, que é o rio Tocantins, sendo esse rio onde encontra a maior hidrelétrica do norte, da região norte, que é a usina de Tucuruí. Então a região norte, devido, né, à sua riqueza em termos de hidrografia, né, com os rios Amazonas e o rio Tocantins, a gente também tem alguns investimentos em termos de hidrelétrica, né? A hidrelétrica que serve para a geração de energia, que nesse caso é a usina de Tucuruí, que é a maior, que se localiza na região norte. Além dessas questões que a gente já falou aqui, de vegetação, de relevo, de clima, né, temos também outras configurações importantes de a gente destacar aqui, que é, por exemplo, a cultura, né? A cultura ela é algo muito interessante, né, e que se faz muito presente no nosso dia a dia. E a região norte, ela não poderia ser diferente, né? Ela é super rica em cultura, tem uma diversidade belíssima. E existem diversas danças, crenças, comidas, festas, várias manifestações culturais estão presentes na região norte. É uma região que temos muitos indígenas, né? E muitas tribos que ainda permanecem com essa cultura original devido ao difícil acesso de pessoas até lá. Então a gente ainda pode encontrar na região norte do Brasil tribos que preservam a sua cultura ainda original, onde a tecnologia não chegou até lá devido às várias questões de vegetação, de clima, de dificuldades de chegar até esses locais, o que é muito interessante. E aí a região norte tem essa influência muito grande da cultura indígena. E é isso que a gente vai ver, as culturas que existem em termos de tradições, manifestações e também de culinária, que é algo também muito interessante da gente levar em consideração quando a gente vai falar de cultura. Então, a cultura, né, através dos índios, a gente vê vários rituais, várias manifestações bastante interessantes e que representam fortemente a região norte do Brasil. E aí, em termos de algumas manifestações culturais que a gente tem na região norte, a gente vai destacar aqui algumas que são consideradas bastante importantes quando a gente fala da região norte do Brasil.
Uma delas é o Círio de Nazaré, que é uma manifestação cultural que ocorre, né, todos os anos, onde é uma belíssima procissão da religião católica. Então, a religião católica, ela tem essa procissão da Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre em Belém do Pará, e que é uma das maiores procissões realizadas tanto no Brasil quanto no mundo. É considerada um evento bastante grande, bastante expressivo, bastante chamativo em termos de religião, e ocorre na região norte, na cidade de Belém, no Pará. Outra manifestação cultural importante que ocorre na região norte é a Festa do Divino, que é uma festa que tem origem portuguesa, tá? E que ela ocorre em Rondônia nos meses de abril, maio e junho. Então essa festa também ela é uma festa bastante significativa para a região norte. Um outro evento também bastante interessante e que ocorre todos os anos é a Paixão de Cristo. Essa Paixão de Cristo, ela chama muita atenção a nível mundial, por ocorrer na região norte do Brasil, e ela é a segunda maior cidade cenográfica do mundo. Então tem todo um envolvimento, um contexto aí de encenação, de dedicação para encenar a Paixão de Cristo. É muito interessante. E é mais interessante ainda ver a dedicação das pessoas, né, que estão envolvidas nessa manifestação cultural, que é muito representativa, inclusive mundialmente. Então eles montam toda uma estrutura gigantesca, por isso que é conhecida como a segunda, né, maior cidade cenográfica do mundo, devido à estrutura que esse evento requer para acontecer. E ela está presente na região norte do Brasil, que é bastante interessante. Uma outra manifestação é a Folia de Reis, que também ocorre na região norte. As Cavalhadas, que é um evento típico da região sul do estado do Tocantins, que é bastante conhecido também. É uma representação simbólica bem interessante para a região norte, especificamente no sul do Tocantins. Uma outra é o Congo, ou Congada, que é uma manifestação de origem africana. E o Boi Bumbá, também, que é uma manifestação cultural bastante conhecida na região norte e no mundo. Então a gente pode ver que a questão da religiosidade é bastante forte também, em termos de diversas religiões. E tanto a cultura do norte é influenciada pela questão indígena, né, que é bastante forte nessa região. A gente também tem algumas influências portuguesas, africanas. Então é uma diversidade bastante interessante. Além das manifestações culturais, em termos de danças, de eventos, de expressões, né, artísticas, a exemplo da questão da Paixão de Cristo, né, que eles fazem a representação artística, temos também o artesanato, que é bastante forte e bastante significativo na região. E em termos de artesanato, é muito utilizado algumas matérias do próprio estado, né? A exemplo das fibras, dos coquinhos, da cerâmica, do barro, do couro, da madeira e dentre outros. Então, a população ela faz uso do material que existe lá, no seu local. Por exemplo, o barro, né? Eles recolhem o barro na sua região, ali no seu local, e produzem os materiais para serem comercializados. E é muito típico encontrar materiais de artesanato feitos para uso no corpo, né? Que a gente conhece como bijuterias. Então fazem colares, pulseiras, tudo utilizando matérias típicas da região, que é bastante interessante e que chama a atenção. E essa questão das bijuterias, é interessante colocar aqui que eles usam muito o artesanato dos índios.
né, artesanato indígena. Então eles fazem colares com penas, com alguns materiais, com os coquinhos, alguns materiais que eles encontram na floresta amazônica. Então, a partir desses materiais que eles vão recolhendo no dia a dia ali, eles vão usando a criatividade e vão fazendo essas bijuterias que são bastante belas, inclusive. E é interessante também a gente pensar na importância disso tudo, né? Além da questão da preservação cultural, a gente também tem a questão da identidade, que é algo muito importante da gente pensar, a identidade. Então, é uma região que tem sua identidade, ou identidades, podem ser várias, depende muito da localização que a pessoa está dentro daquela região. E a identidade é algo muito importante que a gente deve respeitar e valorizar. Então, é uma região que a gente consegue visualizar uma identidade bastante específica em termos de vivências, em termos de manifestações culturais, artísticas, e que é muito importante, tá certo? Acredito que alguns alunos devem ser da região norte e devem conhecer diversas manifestações além das que eu mostrei aqui para vocês. E tenho certeza que tem muito a contribuir com mais informações, com histórias que ocorrem na região e que é bastante bela. Então, a região norte ela tem, em termos de artesanato, mais de 50 tipos de produtos confeccionados, né? Para a gente só ter uma ideia da diversidade que eles têm em fazer produtos através do artesanato, que é bastante legal. E em termos de culinária, a gente tem a mandioca e os peixes como os produtos principais para a confecção da culinária do norte do Brasil. E alguns pratos típicos da culinária que são bastante interessantes e se destacam na região norte é o tacacá, a tapioca, diversos tipos de farofas, canjica e dentre outros. Então, muitas pessoas que vão para a região norte vão buscar conhecer essas diversidades, e uma das coisas que as pessoas gostam de descobrir, de experimentar, é a culinária regional. Então, essas são alguns dos pratos que são destaque na região norte do Brasil. Uma outra informação importante em relação à região norte é a questão do turismo, que vem ganhando destaque, né, nessa região devido à questão da floresta amazônica, da questão das vivências mesmo, da curiosidade de descobrir, né? Muitas pessoas escutam, né, vendo na TV falando sobre a região norte, mostrando a floresta, os índios, e muitas pessoas têm a curiosidade de ver, de estar lá e presenciar e observar essa belíssima cultura. Então, muitos turistas se deslocam até Manaus e a partir de lá vão fazendo algumas rotas para conhecer a floresta, para conhecer o artesanato, a cultura, a culinária e toda essa diversidade que é bastante peculiar, bastante interessante, que faz parte da região norte do Brasil. Então, agora nós iremos falar sobre a região nordeste. A região nordeste ela possui 9 estados, sendo esses o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O estado de Sergipe é o que tem a menor concentração de população. Já a Bahia é o mais populoso na região. Então, esses 9 são os novos estados que fazem parte da região Nordeste. Uma região que também, assim como o Norte, é rica em diversidade, né? O Brasil, ele é isso, ele é essa diversidade que a gente conhece, que a gente vive, que a gente vê diariamente. O Nordeste, além dessa região Nordeste, e além dos estados, temos algumas divisões que foram estabelecidas, né, que foram criadas para melhor compreender, devido à
as características específicas que existem nessa região Nordeste. E para contemplar a região Nordeste em termos de características específicas, foram criadas sub-regiões do Nordeste, sendo essas Meio Norte, Agreste, Sertão e Zona da Mata, ok? Então, o Meio Norte é uma parte da região Nordeste onde a gente tem a maior pluviosidade, ou seja, é uma sub-região onde chove bastante, né? Tem a maior quantidade de chuva durante o ano. Nessa sub-região a gente tem as matas de cocais, que é a vegetação típica dessa sub-região. É muito comum a criação de gado, então em termos de produção, de agricultura, de pecuária, a gente tem a criação de gado e o cultivo de algodão e arroz. Né? Devido a ser uma sub-região bastante chuvosa, né, de maior pluviosidade em relação às demais sub-regiões que ficam presentes na região Nordeste, a gente tem a criação de gado, né, devido ao pasto, né, como chove bastante nessa sub-região, a gente tem possibilidade de ter pasto, né, maior, e se cria bastante gado nessa região, no caso. E temos também o cultivo do algodão e arroz, que devido à chuva a gente consegue ter plantações de arroz e de algodão. Então, são essas as características dessa sub-região. Já a Zona da Mata, né, que é uma sub-região da região Nordeste, é uma zona que tem mais população, devido à sua localização, que nesse caso ela fica na faixa litorânea que vai desde o Rio Grande do Norte à Bahia. Então, ela fica justamente na faixa litorânea do Nordeste, e é que a gente chama de Zona da Mata. Por ficar se localizar exatamente na faixa litorânea, a gente tem uma grande urbanização, né? Por quê? Devido à facilidade que tem em termos econômicos, por conta do oceano, né? Nesse caso o Oceano Atlântico, e devido ao solo que é bastante fértil. O clima é o clima tropical úmido e tem um grande aporte turístico. É uma região que a gente observa bastante turistas, né, que vão lá fazer turismo, tanto de turismo de praia como turismo também cultural, ok? E a principal cultura, em termos de plantação, cultura, é o cultivo de cana-de-açúcar. Então, é uma área onde a gente vê bastantes canaviais. Então, é uma sub-região que a gente tem a Mata Atlântica, porém, essa Mata Atlântica ela tem sido bastante devastada, né? Devido ao solo que é fértil, às grandes indústrias de plantação de cana-de-açúcar, de produção do açúcar e do álcool, combustível, a gente tem essa grande devastação. Então, imensas áreas foram desmatadas. A Mata Atlântica ela tem sofrido bastante em termos de devastação, de retirada dessa vegetação, para dar, né, vaga, vamos dizer assim, à plantação de cana, para exploração industrial, ok? Então é isso. A Zona da Mata, ela fica justamente nessa faixa, ela é mais populosa devido à sua localização, ficar próximo ao litoral, onde a gente encontra também as principais capitais. Então tudo isso, né, influencia para que a gente tenha essa configuração territorial nessa sub-região. E a sub-região Agreste é uma sub-região onde a gente encontra a transição entre a Mata Atlântica, que é bastante úmida, como a gente viu, e o semiárido, que é bastante seco. Então ela fica ali
entre, né, essas duas especificidades, entre a Mata Atlântica e o semiárido. E tem uma característica bem interessante. Nessa sub-região a gente tem o minifúndio, que significa que é uma espécie de... Temos o latifúndio e temos o minifúndio, que é uma produção mais reduzida, tá certo? Onde a gente tem a produção para subsistência, para sobrevivência. Então, nessa sub-região a gente tem diversas produções, porém essas produções são de pequena escala, são menores e que tem uma produção que é para subsistência. A população produz, né, faz seu cultivo, para sobrevive desse cultivo em termos de alimentação, e alguns que conseguem produzir a mais, né, que dá uma produção maior, comercializam esse que sobrou, esse restante. E também nessa sub-região a gente tem a pecuária leiteira, que é muito comum, né, a criação e produção de leite, certo? Então é uma sub-região bastante interessante, que tem ganho muito destaque em termos econômicos no Brasil. Eu posso citar a região agreste do estado de Alagoas, né, mais especificamente na cidade de Arapiraca, onde a gente vê um crescimento econômico bastante significativo. Tem ocorrido investimentos bastante interessantes em termos de industrialização. É uma cidade que é conhecida como uma cidade do fumo, devido à produção, né, do fumo. E várias indústrias têm investido nessa região. Então a gente vê uma configuração aí diferenciada, vem sofrendo uma mudança que a gente tem que prestar atenção para entendê-la. A gente tem essas características, né, do minifúndio, da produção de pequena escala, que as pessoas estão produzindo para consumo, só que a gente tem sofrido um processo de industrialização bastante forte. A gente consegue observar diversos produtos chegando até lá, produtos esses que são importados, né, que são vindos de outros países, e que lá eles conseguem o produto bruto, sem ser embalado, e lá conseguem embalar e comercializar de um preço mais acessível. É uma forma que eles conseguem de vender um produto a preço que a população brasileira consiga adquirir. Produtos que são produzidos em outros países e que, a partir dessas políticas econômicas, eles conseguem vender num preço mais baixo. Então, a gente precisa ter um olhar mais atencioso em termos dessa questão da economia, né? E ver o que é que está acontecendo ali em cada local, em cada região. Se você mora nessa região, você vai saber do que eu estou falando, né? Já deve ter observado essa modificação espacial no território. E a outra sub-região que a gente tem na região Nordeste é o sertão, né? O sertão, que tem seu clima semiárido e a vegetação conhecida, né, e bem específica do Brasil, que é a caatinga. Então, é uma região que chove pouco durante o ano, por isso que tem uma característica bem peculiar, bastante significativa e forte, e é bastante destacável no território brasileiro, devido a essas questões mínimas que faz com que a região ela torne uma região bastante interessante. E esse clima ele faz com que a paisagem represente uma paisagem bem diferente. Uma vegetação rasteira, uma vegetação que a gente observa aquilo tudo amarelinho, chove, no dia seguinte é tudo verde. É uma transformação fantástica que ocorre nessa sub-região. E a vegetação caatinga ela é bem específica nessa região devido à falta da chuva constante. É uma região que chove, porém não chove muito durante o ano. Tem algumas épocas que chovem, mas tem um grande período de estiagem, né? A gente tem vários meses sem chuva e alguns outros com chuva. É bem interessante. E é devido
pouca chuva durante o ano é que se tem essa vegetação. É uma região também bastante rica em cultura, assim como as demais. Quando a gente fala de sertão, a gente lembra de um povo alegre, que tem várias culturas, exemplo do cordel, que é algo muito forte. Temos também a pega de boi, algumas cantorias específicas desse lugar. E que a gente precisa olhar com atenção, se não conhecer, buscar conhecer, assim como as demais sub-regiões no Nordeste. O Nordeste ele tem uma diversidade bastante interessante e bem específica em cada região, no caso sub-região, em cada localzinho do território. Então, a região Nordeste ela tem ganho várias modificações nos últimos tempos, nos últimos anos, devido aos investimentos que têm ocorrido nessa região, Os estados, os poderes administrativos, eles têm investido em questões de redução de impostos para que empresas possam se instalarem nessa região e dessa forma, proporcionar um desenvolvimento econômico em termos de emprego e dentre outras coisas que fazem com que a população consiga ter acesso a questões básicas. Tá certo? Então é uma região que tem sofrido bastante incentivos e modificações nesses últimos anos. No que se refere à questão do petróleo, a região Nordeste ela é uma região muito importante nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem uma grande exploração do petróleo nessa região, sendo a segunda produtora de petróleo do país. Então, é na região Nordeste que a gente tem a segunda maior produtora de petróleo. Além disso, a gente tem a maior extração de petróleo em terra. Além do petróleo que é extraído do mar, do oceano, a gente tem a extração em terra. E é na região Nordeste que a gente tem a maior extração de petróleo nesse sentido, em terra. Então é uma região muito importante para o Brasil, principalmente nessa questão econômica. Na região Nordeste a gente tem algumas questões específicas bem interessantes. A exemplo da criação de cabras. É uma região que tem características climáticas em termos de vegetação, em termos de solo. A gente tem algumas criações, alguns cultivos que são específicos desse tipo de clima, desse tipo de vegetação, desse tipo de solo. E a criação de cabras é uma delas. É uma região muito boa nesse sentido. Além da cana-de-açúcar, como a gente falou, que também ganha muito destaque nessa região, tá certo? Além das frutas tropicais. Gente, são diversas frutas que a gente tem na região Nordeste. Todas as regiões do Brasil existem suas frutas específicas. Porém, a região Nordeste, ela tem uma coisa diferenciada, que são as sub-regiões. Então, cada sub-região a gente vai ter umas frutas específicas de lá. Por exemplo, na sub-região Sertão, no Sertão a gente tem algumas frutas bem específicas devido ao clima, ao solo, ao tipo de vegetação que a gente encontra lá, que no caso é a caatinga. Então a gente tem, por exemplo, o umbu. O umbu é uma fruta bastante interessante, inclusive que não é tão conhecida, mas que é bastante importante. E a gente encontra nessa região. Além do caju, também, que é uma fruta muito boa e que já deve ter visto, já deve ter comido, não é? Temos também a seriguela, que a gente pode ver goiaba. Então, diversas frutas que são muito importantes para a nossa alimentação. Por ser uma região semiárida, a gente tem essas frutas bem tropicais
que é para que a população, né, consiga ter uma alimentação adequada ao clima, né, na qual vive. Então a gente tem essas frutas. E também temos a criação de camarão, né, como o Nordeste brasileiro, ele está, né, numa localização bastante interessante, na localização litorânea, a gente tem muita criação de camarão. Então, quando a gente vai às praias, né, a gente vê muito a venda de camarão, a extração do camarão, a criação do camarão, além do sururu e dentre outros, que também são bastante interessantes de serem destacados. A região Nordeste também se destaca pelo turismo, né? Eu falei do turismo que fica, né, na região da mata, mas a gente tem o turismo também nas nubes regiões. E em toda a região Nordeste a gente tem um turismo. Porém, a gente destaca aqui as cidades, que inclusive são as capitais nordestinas, que têm o maior índice de turista durante o ano, ok? Sendo Salvador, Fortaleza, Recife e Natal. Então elas se destacam, né, a nível nacional e mundial em termos de turismo. Então recebe anualmente muitas pessoas vindas de outros países para conhecê-las, devido às suas praias principalmente, né? O turista que vem de outros países, eles gostam muito de praia, então eles vão para essas capitais que são conhecidas mundialmente devido à sua cultura, suas especificidades e seus eventos, a exemplo do Carnaval da Bahia, né, em Salvador, em Recife, Fortaleza, Natal. Então a gente tem muitos turistas vindo todos os anos visitar o Nordeste brasileiro. E esse fator é bastante importante para a questão da economia, né? A gente sabe que a gente precisa de investimentos para manter nossas cidades, né? Nossos lugares. E o turismo ele tem tido um papel fundamental na questão da economia. Além desse turismo litorâneo, vamos dizer assim, desse turismo de praia, a gente tem visto muito no Nordeste e em vários locais do Brasil um turismo, vamos chamar turismo rural, um turismo voltado para as montanhas, um turismo diferenciado do que se refere à praia. Muitos turistas têm buscado conhecer os rios, as cachoeiras, as montanhas, e que tem sido algo bastante interessante e contribuído bastante para a economia. A gente pode citar, em termos de Nordeste brasileiro, e em termos de turismo rural e de montanha, a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina ela fica na Bahia, tá certo? E tem como ponto de referência a cidade de Lençóis, que é uma cidadezinha pequena, bastante acolhedora e belíssima, e que recebe diversos turistas estrangeiros, muitos mesmo durante o ano. Então os turistas vão para lá para vivenciar a vegetação, as montanhas, as paisagens, que é uma paisagem belíssima, como vocês podem observar nessa fotografia que eu estou mostrando aí para vocês. Essas fotografias foram tiradas na Chapada Diamantina, e a gente vê essa paisagem belíssima e que atrai bastante turistas durante o ano para conhecê-la. Então, além desse turismo de montanha, a gente tem outro turismo que tem ganho destaque a nível mundial nos últimos anos, que são os cânions do São Francisco, né? O Rio São Francisco, que é um rio bastante importante para o Brasil, que a gente vai detalhar mais quando a gente for estudar a questão da hidrografia no Brasil. Então, o Rio São Francisco, ele tem os cânions e é uma região que tem ganho destaque. Você, aluno, deve ter visto na TV nos últimos anos uma novela
que mostrava a paisagem, além de filmes e documentários que têm sido apresentados na mídia. Então a mídia ela tem focado muito nessa região dos cânions, que é mais especificamente na região de fronteira que no Nordeste, entre os estados de Sergipe e Alagoas e Bahia, né? Ali é uma região de fronteira que tem ganho destaque em termos turísticos e que a gente vê cada dia mais sendo modificado e sendo investido. E isso é muito importante para a economia da região. Então esses são alguns poucos exemplos que eu estou trazendo aqui para você em termos de economia no Nordeste, em termos do turismo, que é bastante forte nessa região. A gente vê mesmo vários turistas de outros países, inclusive, indo até o Nordeste para conhecer essas belezas que são fantásticas e que realmente vale a pena conhecer. E é isso. A região Nordeste ela tem essa cultura, essa beleza de paisagem bastante significativa e interessante, muito importante. Então, além dessas questões importantes do Nordeste, a gente também tem as dificuldades, né? Como qualquer outro lugar, qualquer outra região. Então, o Nordeste ele tem as maiores taxas, né, de analfabetismo, de mortalidade infantil, além do IDH, né, que é muito baixo. Então, assim, o Nordeste ele tem essas contradições. E nos últimos tempos a gente tem visto uma melhoria nesse sentido. Então a gente tem visto que a região ela tem melhorado, tem se desenvolvido, tem ganho um crescimento bastante significativo a nível territorial, a nível Brasil. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da diversidade cultural, né, que é um elemento bastante forte nessa região e que tem a influência de indígena, africana e dos imigrantes europeus. Então o Nordeste, né, ele tem essa influência cultural, essa diversidade cultural bastante interessante que vem dessas pessoas, desses povos que habitaram o país e que trouxeram as suas culturas, as suas riquezas e que hoje a gente ainda vê bastante presente, né, essas tradições, essas culturas. A região Nordeste é o complexo regional mais rico em manifestações culturais. Então, o Nordeste ele é um dos mais ricos em termos de cultura. Ganhando destaque o Carnaval, né, que é bastante famoso e que no Nordeste tem como seus locais principais de destaque em nível mundial Salvador, né, o Carnaval de Salvador, o de Olinda e o de Recife. Então é um carnaval, é uma manifestação cultural bastante forte e que atrai diversas pessoas, diversos turistas para lá para curtir essa festa, que é uma festa muito grande a nível Brasil, né? E no Nordeste a gente tem destaque essas três cidades. Temos também as festas juninas, né? A festa junina ela é muito típica do Nordeste brasileiro, e a gente tem como destaque a festa junina de Caruaru e a de Campina Grande, que é bastante famosa e conhecida e que também atrai diversos turistas para lá, para curtir essa festa, que é uma festa muito, muito grande e muito boa. Então, a gente tem diversas bandas musicais de forró e bastante gente aí de todo o Brasil e mundo. Uma outra manifestação cultural que a gente tem no Nordeste são os festejos de Bumba Meu Boi. É um festejo que ocorre em todo o território do nordestino, do Brasil, e que também é bastante significativo, bastante presente e importante para a tradição nordestina. Temos também a capoeira, né, que é bastante conhecida, que é muito legal, muito querida, que é uma herança africana e que a gente tem
bastante representativa, principalmente na Bahia, né? Quando a gente vê em Salvador, a gente enxerga também a capoeira, que é bastante específica, bastante forte lá. Temos o reizado também, que é uma manifestação cultural importante que é destaque na região. A dança do coco, né? O coco de roda, que é uma dança bastante tradicional, antiga, e que é muito, muito interessante, onde um grupo de pessoas dançam, fazem uma roda de dança, e que as pessoas mais velhas contam diversas histórias sobre isso. Por exemplo, quando construíam as casas para fazer o piso da casa. Então, o que é que eles fazem? Eles dançavam um coco de roda. Juntava aquele pessoal e começava a dançar para pilar o chão, para fazer o piso, né? A gente não tinha esse piso que a gente tem hoje, de cerâmica e tal. Eram casas simples e que o piso era feito mesmo de barro. Então, a população passava a noite dançando o coco de roda para pilar o piso, para fazer o piso. E dentre outras diversas histórias que a gente ouve, né? Histórias populares sobre o coco de roda. Também o coco de roda, ele tem, muitas pessoas falam de Lampião, do bando de Lampião, que também gostava muito de dançar o coco de roda, dentre outras histórias. Tenho certeza que você deve conhecer alguma história aí relacionada a essa dança. E temos o frevo, que também é uma dança típica de lá, que é bastante presente em Pernambuco, né? Em Recife e Olinda, e que é conhecida mundialmente. Hoje é patrimônio mundial, né, pela Unesco, e é uma dança muito importante para o nosso Brasil e que está presente no nosso Nordeste brasileiro. Ainda falando da diversidade cultural nordestina, nós ainda temos o terno de zabumba, que é um conjunto musical específico dessa região, que a gente vê bastante nas festas de padroeiros, né? Um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que tocam instrumentos e cantam, que é bastante interessante. Também temos o maracatu, que é original do Recife, né? É uma manifestação cultural bastante interessante, com música muito legal. O quilombo, que é o foguedo tradicional alagoano, que é a dramatização da fuga dos escravos, né? A gente tem essa história no estado de Alagoas, do Quilombo dos Palmares. Então, a gente tem essa representação da história, como foi que aconteceu, né? Eram africanos, escravos, que estavam presos, né? Trabalhando para os grandes latifúndios, e aí a gente tem essa manifestação cultural que representa a história de Quilombo dos Palmares, como foi que eles conseguiram fugir, ok? Temos a marujada, que é um bailado antigo, que é uma herança da cultura portuguesa, dos portugueses, que é uma espécie de luta, uma luta onde eles fazem uma representação de um bailado antigo, um baile representativo através de lutas portuguesas. Também é muito interessante e é uma manifestação cultural presente na região Nordeste. Também temos o candomblé, que é um culto de origem africana, que é bastante forte na região. O afoxé, que é também vamos dizer, uma dança onde a gente tem a mistura do sagrado e o profano, que também é herança africana. Temos a festa de Iemanjá, que é uma festa muito conhecida, que ocorre em todo o 2 de fevereiro e que ganha destaque, onde as pessoas vão para Salvador, né, que ocorre na Bahia, especificamente Salvador. Então a população vai para lá e faz oferendas à rainha do mar, que é a Iemanjá. Então, durante o ano, né, eles fazem promessas, e quando é no dia dela, que é o dia 2 de fevereiro, essas pessoas vão para lá, à beira do mar, e colocam as suas oferendas. São as oferendas que são as mais diversas, desde a produtos de beleza, perfume, a flores, de uma diversidade de oferendas que as pessoas colocam em homenagem a ela, retribuindo as suas realizações, né? Que foi pedido e foi realizado.
Também temos a lavagem do Bonfim, que é também bastante conhecida, é um ritual que ocorre na Bahia, né, em Salvador, que as pessoas vão lá e fazem a lavagem, né, da ladeira do Bonfim. E também temos outra coisa que é muito legal, que é a literatura de cordel. A literatura de cordel são livros, pequenos livros, já deve ter visto alguns, se não, eu aconselho a procurar um livrinho desse e ler, que é muito, muito legal. Traz histórias diversas e é muito bacana de ler. Então, a literatura do cordel, ela traz histórias em prosa ou versos. Então, quando você começa a ler o livro, né, é um pequeno livro, um livrinho pequenininho, você começa a ler, você começa a ver as prosas, os versos, as rimas e as histórias. E o livro de cordel, ele traz histórias diversas, desde a história de algum morador daquele lugar, da política, da cultura. Então, assim, são livros que representam histórias populares e que algumas pessoas que têm esse dom, né, de escrever esses livros, pensam na história e começam a escrever e fazem esses livros que são muito legais. Então, a gente também tem esses livrinhos que são a literatura de cordel, que é muito presente e muito forte na cultura, na diversidade cultural da região Nordeste. Então, nessa diversidade cultural, né, no Nordeste, além dessas que eu citei, existem outras mais que eu tenho certeza que vocês devem conhecer, que devem até participar, alguns podem até participar dessas manifestações. Então, assim, cada um vai analisar, vai ver, vai dizer, eu conheço tal manifestação, eu já vi essa outra, quero conhecer essa, o que é bastante legal. E em termos de artesanato, na região Nordeste, né, a gente tem também uma grande diversidade, vários locais da região, a gente vê produções, tanto de pequena escala como de grande escala, produções essas que são distribuídas no país e algumas até são levadas para outros países. E a gente vê muita questão da produção de redes de tecido. A gente vê bastante, que é algo muito específico da região. A questão da renda, a gente vê vários produtos feitos à mão de rendas, tricô, crochê, rendas mesmo, algumas roupas feitas de renda, pano de mesa, dentre outras. Produtos de couro, a gente também vê bastante na região, principalmente no Nordeste, na região mais sertaneja. A gente tem uma característica muito forte do couro na região sertaneja, e que inclusive a gente tem até roupas feitas, né, que é roupa de couro para os sertanejos que vão pegar de boi no mato, que cuida dessa parte né, do gado, vamos dizer assim. Então eles têm uma roupa específica que é vestimento de couro. Além dessas vestimentas, a gente tem outros produtos como bolsas, calçados de couro, né? A chinela de couro é muito comum na região Nordeste, e dentre outros produtos feitos do couro. Também temos a cerâmica, também é destaque nessa região. A madeira, a gente vê vários artesanatos feitos de madeira, a exemplo da carranca, que é super famosa, né? Aquela estátua aquela carranca, aquele rosto, que tem toda uma história por trás, que é utilizada pelos navegantes para espantar as coisas más, os fantasmas, essas questões, e dentre outras várias histórias que existem por trás da carranca, que eu tenho certeza que você deve conhecer alguma, né? Eu conheço algumas, não todas, porque cada um conta uma história em relação a cada coisa. E é isso, e dentre outras coisas, a gente tem bijuterias também, enfeites de casa. Em termos de cerâmica, a gente tem as panelas de barro, e dentre outras. Então, sim, é uma região também que tem um artesanato bastante significativo, e uma diversidade também muito interessante e muito legal. E em termos de culinária, que não podia ficar de fora, né? A comida é muito importante também para a gente saber, a gente conhecer, experimentar.
Então a culinária nordestina ela é muito interessante. A gente tem uma grande diversidade de comidas e um destaque que a gente observa de outras pessoas de outras regiões do Brasil é em termos de tempero. Diz, o tempero nordestino é muito forte. Sim, a gente tem umas comidas bastante fortes, assim, com os temperos bastante fortes. Também temos comidas apimentadas, bastante apimentadas, então, né, é uma coisa bem típica de uma região mais quente, de clima mais quente, né, essa questão do tempero. Temos a carne de sol, que é bastante conhecida e muito saborosa, né, que é muito específica também da nossa região Nordeste. Temos a buchada de bode. A buchada de bode é bastante famosa. É um prato muito típico da região Nordeste e muito saboroso. Você já deve ter experimentado, ou quer experimentar, ou tem curiosidade, ou não gosta. Mas vale a pena conhecer, vale a pena experimentar. Que é para quem gosta mesmo desse tipo de prato bem diferenciado, vale a pena. Também temos o sarapatel, que também é uma comida bastante específica de lá e que é bastante forte, inclusive. Então, o sarapatel tem que ter um estômago bastante resistente para comer, o danado. Temos o acarajé, que é conhecido bastante, né, nível mundial, que quando a gente pensa na Bahia, pensa em Salvador, a gente lembra do acarajé baiano, que é bem apimentado e que é bastante famoso. O vatapá também, que é muito conhecido. O cururu, que é também um prato típico. O feijão verde também, que é muito bom. A canjica e seus derivados de milho. A gente tem o milho, que a gente tem diversos pratos feitos de milho. A canjica, dentre outros. A tapioca, né, que é feito da mandioca também, que também é um prato típico nordestino. Não só tem lá esses pratos, também a gente tem alguns desses em outras regiões, mas a gente tem os destaques, vamos dizer assim, de cada região. Alguns pratos são destaque repetitivo, mas a sua forma de fazer é diferenciada. Sempre a gente tem alguma coisa diferente ali. Então a tapioca também é famosa no Nordeste. A diversidade de peixes, né? Devido a região Nordeste se localizar no litoral brasileiro, e também a gente tem diversos rios que banham o Nordeste, a gente tem uma diversidade muito interessante em termos de peixes. Então, o peixe, quando a gente vai para o rio, à beira do rio, o prato tem que ser peixe, né? É bem típico mesmo comer peixe no rio ou na praia. E a tapioca, inclusive, também. A tapioca ela tem um destaque muito interessante no litoral brasileiro. Quando você vai para uma capital do litoral brasileiro, especificamente Nordeste, né? A gente vê muito venda de tapioca, de diversos recheios. Tapioca salgada, tapioca doce. Então é algo bem interessante. Então, se você não conhece e um dia for lá numa capital dessas, seja ela Maceió, seja ela Aracaju, seja ela Fortaleza, Salvador, tem que experimentar a tapioca nordestina. E também temos os frutos do mar, que também são bastante famosos e faz parte da culinária nordestina, né? Temos o caldo do sururu, que é muito bom e que é muito específico e que todo mundo gosta. Temos o camarão e diversos frutos do mar. E além, né, desses pratos típicos, a gente tem as frutas, que eu já citei algumas anteriormente e que também são bastante específicas da região Nordeste. A exemplo da siriguela, do umbu, que eu falei para vocês, que é típico lá do sertão, o buriti, o cajá, a canaúba, dentre outros. A gente tem uma diversidade enorme em termos de frutas também. Então é isso. A região Nordeste é tudo isso que eu te mostrei, muito mais. Isso aqui só foi um pouco, né, do que a gente tem na região Nordeste, em termos de clima, de vegetação, de economia, de cultura, de turismo.
e que a gente está aqui para descobrir mais e mais e mais a cada dia. Cada um deve conhecer uma coisa diferenciada, que a gente não conhece, que a gente vai passar a conhecer, porque é uma diversidade muito grande. Cada lugar tem suas culturas, suas identidades, e tudo isso faz parte, né? Faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa vida. Então, esse é um pouco que eu pude trazer e mostrar para vocês em relação à região Nordeste.